Vasco abre cofre e vai contratar zagueiro. Fernando Diniz confirma em entrevista coletiva o pedido feito à diretoria pela contratação do Nino. Além disso, tem também pressão para o atual técnico Cruz Maltino. Depois de alguns jogos sem vitória, uma situação ruim no Campeonato Brasileiro, o Vasco eliminado da Copa Sul-Americana chegou para o técnico Fernando Diniz a pressão para uma demissão. Tudo isso e muito mais você verá aqui agora nesse Acorda Vascão, que chega para você, amigo vascaíno, na manhã desta segunda-feira, dia 25 de agosto, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. E esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do canal, chegando sempre pela parte da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, eu conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Inclusive tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco, acompanhando as informações do nosso Vascão através do nosso canal, mas que infelizmente acabam não se inscrevendo. Então o que eu venho pedir para você nesse momento é a sua inscrição para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Eu sei que o momento do Vasco da Gama não é nada bom, mas independente do momento, eu, Lucas, estarei sempre aqui para te manter muito bem informado. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, porque ontem o nosso Vasco entrou em campo contra a equipe do Corinthians, dentro de São Januário, para um público de 20.329 pessoas, ingressos esgotados. E o Vasco decepcionou o torcedor vascaíno. O Vasco perde a partida pelo placar de 3-2, mesmo jogando dentro de casa. O Vasco não jogou bem. O Vasco foi muito inferior ao Clube Paulista. O Vasco que chegou apenas 3 vezes ao gol do goleiro Hugo, enquanto o Corinthians chegou 7 ao gol do goleiro Léo Jardim. O Vasco que hoje, mais do que nunca, deixa muito bem claro ao seu torcedor que tem um futebol que preocupa. O técnico Fernando Diniz, que realmente não vinha sendo criticado, agora está sendo. Há uma pressão para a demissão para o técnico Fernando Diniz. Até porque, amigo vascaíno, até o momento, no comando técnico da equipe, o Fernando Diniz já tem 19 partidas. O técnico está desde maio no comando da equipe Cruz Maltina. São 3 meses de Vasco. E, amigo torcedor, de lá para cá, tá? O Fernando Diniz, ele ainda não venceu jogando dentro de São Januário desde o mês de maio. São 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Fernando Diniz, no Vasco da Gama, ter apenas 3 vitórias, amigo, não dá, cara. Não dá. Pode ser bonito a forma com que joga, pode ser legal quando ganha, como por exemplo o que aconteceu na goleada contra o Santos. Agora você fazer um recorte do desempenho do técnico Fernando Diniz no Vasco e ver que o treinador teve apenas 3 vitórias em 19 jogos, não tem como. O torcedor vascaíno, eu acho que há muito tempo não sofre tanto como vem sofrendo agora, vendo o seu clube ser comandado pelo Fernando Diniz. E olha que eu nem tô falando que a culpa é somente dele não, tá? O presidente Pedrinho tem culpa, o diretor técnico Felipe tem culpa, quem hoje faz gestão do futebol do Vasco da Gama tem culpa. Mas a gente não pode mais, eu acho que já passou o tempo de também começar a colocar um pouquinho dessa culpa nas costas do técnico Fernando Diniz. Não tem condições, amigo. Volto a repetir. São 5 vitórias, melhor dizendo, em apenas 19 partidas. 36% de aproveitamento. O
Técnico Fernando Diniz, que inclusive desde o ano passado tem um aproveitamento muito ruim disputando o Campeonato Brasileiro. Se você pega os jogos do Diniz no Brasileirão, desde os tempos de Fluminense, somado aos jogos em que teve em Cruzeiro e Vasco, são 34 partidas e apenas 6 vitórias. São 6 vitórias em 34 jogos nos últimos 2 anos de Campeonato Brasileiro. O aproveitamento do técnico Fernando Diniz, amigo vascaíno, é deplorável. E não à toa ontem, né, assim que a partida acabou, das arquibancadas São Januário, se foi ouvido vaias, xingamentos em direção tanto ao Fernando Diniz quanto também ao presidente Pedrinho. E o próprio Diniz, na entrevista coletiva, falou sobre isso, sobre a postura do torcedor vascaíno nas arquibancadas de São Januário. Se liga só. E o torcedor tá certo de tudo. Tá certo de vaiar, tá certo de me xingar, tá certo de extravasar. Mano, do meu jeito teve certo de extravasar positivamente contra o Santos. Hoje a gente quer o quê? O time quer jogar assim, o quê? Quer aplauso da torcida? Jogar mal, perder o jogo e quer... Contra o Bragantino a gente não foi vaiado. Nós perdemos 2-0. O time se entregou, o time foi, lutou, e a bola não entrava, e chuta, e cruza daqui, cruza de lá, e tenta. Hoje, o time foi digno de vaia. E tem que ser vaiado. O que fazer é trabalhar muito e voltar a fazer as coisas que a gente estava fazendo. Quer jogar bem, quer marcar bem, quer produzir chance de gol. Voltar a saber que o time tem que jogar de uma maneira muito coesa. Esse é o maior trunfo do Vasco. Em todas as fases do jogo, o time está próximo, não só próximo, de maneira perto, aí próximo, junto em termos de pensamento, de conexão, para a gente poder fazer as coisas que a gente vinha fazendo e os resultados voltarem a acontecer. Poderia ser diferente, né? Até porque se a gente olha hoje a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Vasco, por sorte, não está dentro do Z4, porque Juventude ontem entrou em campo e perdeu para a equipe do Botafogo jogando em Caxias do Sul. O Fortaleza entrou em campo também ontem e perdeu jogando na Arena Castelão para o Mirassol pelo placar de 1-0. E hoje teremos os 2 outros clubes que estão no Z4 do Campeonato Brasileiro entrando em campo, no caso Sport e Vitória. O Sport não tem como ultrapassar o Vasco da Gama na tabela de classificação, mesmo vencendo a equipe do Palmeiras. Já o Vitória, com um simples empate contra o Flamengo no Maracanã, ele ultrapassa o Vasco na tabela de classificação. Só que, olha que coisa louca. Vitória e Flamengo no Maracanã. O Vitória empatando a partida, ultrapassa e o Vasco vai parar dentro do Z4. O Flamengo ganhando a partida se mantém a 5 pontos à frente do segundo colocado, que é o Cruzeiro, na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, é tão deplorável a nossa situação neste momento, né, como torcedor do Vasco, que ou a gente torce por uma vitória do Flamengo para que a gente continue longe da zona do rebaixamento, ou a gente torce contra o Flamengo, seca, e caso dê algum ruim, o Vasco vai para o Z4. Surreal. O Vasco está obrigando o torcedor vascaíno a não secar mais o seu maior rival. Essa situação ela só é prejudicial, torcedor, ao próprio Vasco da Gama. Enquanto não mudar, vai ficar de fato difícil. Urgentemente, o Vasco da Gama precisa dar ao seu torcedor alegrias, algo que já não vem dando, há muito tempo. Semana passada a gente deu um respiro depois daquela goleada, mas parece que a caixa, né, o peso da realidade veio à tona com uma força inesperada. E tem que mudar, cara. Tem que contratar, tem que reforçar, tem que trazer caras novas para esse elenco Cruz Maltino. Teremos aí hoje, desembarcando no Rio de Janeiro, o atacante Matheus França. Ontem, o zagueiro Robert Renan já estava aqui na cidade carioca, inclusive acompanhou o jogo dos camarotes de São Januário. Isso será assunto para o Fala Gigante, vídeo da parte da tarde. Expectativa é que, inclusive, Robert Renan venha a ser anunciado hoje, mas o Vasco quer mais. O Vasco quer trazer mais zagueiros. E ontem esse, inclusive, foi um dos tópicos perguntados ao técnico Fernando Diniz na entrevista coletiva, sobre a questão das contratações, questão do Nino, questão do próprio Robert Renan, o que o Fernando Diniz pediu, o que o Fernando Diniz não pediu, como o Vasco hoje está se movimentando. Ele falou, e eu trago aqui as palavras do Diniz a vocês. Eu acho difícil o Nino vir para algum time do Brasil, era um desejo meu. Eu não sou um treinador de indicar muitos jogadores. Eu acho que é difícil, muito difícil acertar em contratações. Os nomes vão sendo mapeados e eu vou avaliando junto com
um conjunto de pessoas no Vasco, mas o Nino é uma indicação pessoal minha, que é um jogador que eu conheço e que eu tenho condições de saber o que ele pode entregar. O Robert Renan também é uma indicação que eu participei, assim, que eu conheço mais o jogador. E mais um ou outro. O resto a gente vai buscando, a gente está mapeando os jogadores, só os jogadores que eu quero, o Flamengo quer também, o Fluminense quer, o Palmeiras quer. E a gente não tem o dinheiro para contratar. Então, os jogadores que a gente tem condição de trazer, dá mais trabalho. A gente precisa mapear bem, a gente precisa pegar informação, a gente precisa ver no jogo e tem uma chance de acertar e chance de errar. Contratar não é uma coisa fácil, sem dinheiro. Quando a gente tem mais dinheiro, você vai com mais segurança, você vai jogador, geralmente jogador com idade boa e com o serviço prestado já. Mas tem mais chance de acertar. Não é certeza, mas a chance é maior. Então, contratar não é uma coisa fácil. E eu procuro ser muito criterioso e cuidadoso na hora de contratar para aumentar a chance do acerto. Bom, amigo, então, como vocês viram aí, né? Para quem tinha dúvida, tá mais claro do que nunca, o técnico Fernando Diniz de fato pediu a contratação do Nino. Hoje a coisa de fato não andará. O Robert Renan andou, um pedido que foi feito pelo Diniz e de fato o Vasco conseguiu entregar o reforço ao treinador, mas infelizmente com o Nino as coisas não andaram. Mas o Vasco busca andar com outros nomes. E trago aqui a você 2 nomes que o Vasco da Gama hoje busca na janela de transferências para reforçar o seu sistema defensivo. 2 jogadores que inclusive hoje atuam na Liga do Futebol Mexicano. O zagueiro Joaquim Henrique Pereira Silva, mais conhecido apenas como Joaquim, de 26 anos de idade, e o zagueiro Natanael Ananias da Silva, mais conhecido apenas como Nathan Silva, de 28 anos de idade. Nathan Silva, que aparece em cima da imagem, e Joaquim, que aparece embaixo da imagem. Nathan Silva, que é um cria das categorias de base do Atlético Mineiro, rodou aí o Brasil, passando por Ponte Preta, Atlético Goianiense, Coritiba, Atlético Goianiense, e se firmou no Clube de Minas Gerais na temporada de 2021, 2022, aquela temporada mágica, né, do Clube Mineiro. O Nathan Silva era o grande nome do sistema defensivo e agora eu não vou lembrar se foi 2021 ou 2022, a temporada que o Galo conquista o Brasileiro e a Copa do Brasil. Acho que foi 21. Foi 22 não, acho que foi 21. E o Nathan Silva era o titular, era Nathan Silva, Jair de um lado e Alan do outro, volante que hoje está no Flamengo, e o Tietchan também fazia parte daquele grupo campeão do Atlético Mineiro. Nathan Silva era um jogador importante, era um dos grandes líderes daquele elenco. Não à toa, diante desse destaque, ele é vendido ao Pumas do futebol mexicano na temporada de 2023. Já a questão do Joaquim, é um jogador que passou por muitos clubes, é um atleta que iniciou a sua carreira no RT, mas passou por Paulista, Muricy, São José, Botafogo da Paraíba, teve grande destaque no Cuiabá, destaque esse que o levou ao Santos na temporada de 2023, quando tinha aí 24 anos de idade, e depois desse destaque no Santos ele foi vendido ao Tigres do México por 8 milhões de dólares. Então são 2 jogadores que já tiveram sucesso no futebol brasileiro, um pelo Santos e outro pelo Atlético Mineiro, sucesso esse que hoje levou ao futebol mexicano. Hoje os 2 jogadores são destaques, são titulares dos seus clubes. A informação que eu tenho é que eles não estão sendo tão queridos por lá nesse momento, mas são 2 jogadores assim titularíssimos das suas equipes. O Vasco, há algum tempinho atrás, já havia procurado informações sobre o Nathan, sobre o Joaquim, perdão. A proposta ela ainda não foi feita, apenas uma consulta. O atleta hoje é muito valorizado no clube mexicano. O Joaquim, para você ter noção, é um jogador que hoje o Tigres avalia uma venda por volta de 12 milhões de euros, que é grana forte para liberar o jogador, e o Tigres é uma agremiação muito saudável financeiramente, ou seja, não será tão fácil assim tirar o Joaquim de lá. Algo que pode facilitar, e aí é um ponto negativo, né? Porque é um jogador que talvez viria com alguns problemas, é que o Vasco segue negociando com o clube mexicano, e no jogo de domingo, agora, ontem, o zagueiro sofreu uma concussão, fez com que ele ficasse aí no hospital durante todo o dia de ontem, todo o domingo. O clube está em um compasso de espera nesse momento, a negociação travou momentaneamente justamente por esse motivo, e paralela a essa situação, o Vasco ainda negocia com outros 2 zagueiros. Então, o Vasco negocia com o Joaquim,
tem essa situação que ele passou ontem o domingo todo no hospital por conta desse problema da concussão. E tem também o Nathan Silva. O Nathan Silva é um nome que o Vasco abriu conversas recentemente. É um nome que, de fato, a diretoria cruzmaltina observa. Um jogador que fez destaque, volto a repetir aqui, no futebol brasileiro e hoje faz destaque também no futebol mexicano. O técnico Fernando Diniz aprovou o nome do zagueiro, que também desperta interesse não apenas do Vasco, como de outras equipes. Hoje o Vasco busca acelerar as tratativas para fechar a compra em definitivo deste jogador. O atleta que foi vendido por cerca de 20 milhões de reais no meio de 2023 para o Pumas do futebol mexicano. Então assim, dois nomes, Nathan Silva e Joaquim, dois zagueiros destros, que atuam pelo lado direito do sistema defensivo. O Vasco hoje está no mercado buscando a contratação. Pro lado esquerdo, o Vasco contratou Robert Renan e já tem também o zagueiro Lucas Freitas. O Vasco hoje tem por objetivo reforçar o seu lado direito da zaga, que não tem ninguém. É o Gumora e o Lucas Oliveira. Insustentável. E é exatamente por conta disso que o Vasco agora está negociando com o Joaquim e Nathan Silva com a expectativa de fechar as contratações. É uma corrida. O Vasco precisa acelerar, abrir o cofre para buscar esse zagueiro no mercado da bola. Gosta dos nomes? Deixa a sua opinião aí nos comentários, amigo. Depois de trazer a você, nessa manhã de segunda-feira, as últimas informações e novidades sobre o nosso cruzmaltino, é claro, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, peço sim a sua inscrição, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Curta também esse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo vascaíno que busca se informar sobre o nosso Vascão. E já já eu tô de volta na parte da tarde de hoje com o nosso Fala Gigante. Então, vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, amigo torcedor, saudações vascaína.